Ok, boa noite a todos. Vamos fazer uma oração? Oremos. Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, por favor, Senhor, continua cuidando de cada um de nós. Obrigado pela vida, obrigado pelo plano da salvação que nos encontrou. Obrigado por tua bondade, por tua proteção, por estarmos aqui agora. Por favor, continua a cuidar da gente. Abençoa esse momento de estudo. Te pedimos que a pessoa do Espírito Santo possa nos conectar com o teu reino e que ele nos ensine nessa noite preciosas verdades. Que estejamos sempre te buscando e conectados com a videira verdadeira. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu e meus irmãos temos uma brincadeira em casa que dizíamos assim, que nossa mãe era capaz de vender um posto de combustível pegando fogo e à vista. Ah, tem pessoas que têm habilidade, não é, de negociar, de pechinchar. O Ivan trabalhou com banco. Ó, o cara que trabalhou em banco é pechincheiro. O Ivan trabalhou em banco, pechincha, né? Mas faz parte, né? A negociação faz parte do mundo dos negócios, do comércio. E é interessante que não é ofensivo, viu, Rosana? Não é ofensivo negociar, barganhar um desconto, né? Claro que em outras esferas, né? O Deus da Bíblia também deseja dialogar com a gente, arrazoar conosco, né? O Deus da Bíblia deseja ouvir os nossos anseios, desejos. E há um texto do Antigo Testamento que eu queria começar por ele, porque eu acho ele extraordinário. É o texto do livro de Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 7. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 7. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 7, diz assim: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. E você sabe a resposta de Salomão. Eu quero agora trazer isso para a gente, tá? Se nessa noite também o Senhor te visitasse e perguntasse o que você quer, eu queria ouvir um pouco vocês agora. O que você pediria? Será que tem alguém aqui que pediria, eu queria voltar no tempo? É um pedido. Eu queria corrigir algo no passado, não sei. Deus pode tudo, então aqui está aberto para qualquer tipo de pedido. Eu queria ouvir pelo menos três pessoas, por causa do tempo, né? Se Deus te visitasse essa noite e dissesse o que disse para Salomão, peça o que você quiser, o que você pediria? Me transforme, meu Deus, me batize com o Espírito Santo. Olha, eu queria ver quem falou. Educar. Ivan, abre para eu ver quem falou, Ivan. Põe naquele modo grade, eu acho, né? Todo mundo fica. Acho que foi a Dalvinha. Foi uma dó. Dalvinha. Pode repetir, Dalvinha, por favor? Eu pediria que ele mudasse a minha vida e me batizasse com o Espírito Santo. Ok, ok, ok. Obrigado por compartilhar seu pedido. Mais alguém teria algum pedido especial nessa Olha, é você e o Eterno, olho no olho. O que você pediria? Eu queria que ele me reeducasse. Quem foi que falou agora, Ivan? Giovânia, Giovânia. A irmã Giovânia, aqui de de Aracaju, não é isso? de Japaratuba. Japaratuba. É, Perdão, a senhora pediria que ele o quê? Te me reeducasse. reeducasse. Ok. Eu estou achando que vocês estão de forma muito Eu tímida queria aí, uma ó. coisa, pastor. Pastor, eu Opa, queria quem, algo. quem é? Quem Salvação para é? É toda a a Célia. humanidade. A Célia. Olá, minha irmã, é minha vizinha. Diga lá, irmã Célia.
Juliz, sabe o que eu queria? Um Ah, momento, pelo menos um minuto no céu. Um minuto, antes dele ok, voltar. ok. Conversar com ele, ter a chance de conversar com ele pelo menos um minuto. Mas conversar mesmo, conversar. Rapaz, Pastor, posso eu tô pedir? achando que. Opa, Posso, quem? Marisa, eu posso falar o que que eu tenho no meu coração, assim, afligido no meu coração, que eu pediria para Jesus hoje? Diga. Eu gostaria que Jesus trouxesse toda a minha família de volta para a igreja, que um dia eles estiveram lá e hoje não tem nenhum mais. Ah, Tem um irmão que foi pastor. Nem ele está mais. que pena. Mas olha, Tristeza. esse é um pedido excelente. Mas olha, eu ainda estou achando que vocês estão tímidos. Olha, se eu me encontrasse com Deus hoje e ele perguntasse, peça o que você quiser, eu saber, está na ponta da língua. Eu Quero ver quero, Jesus. eu quero ir morar. Sabedoria. Ah, eu teria. Vocês estão pedindo pouco, eu acho, gente. Ah, não tô Quero gostando, Pastor, viu, morar Rosana? eu quero ir para casa, dizer, Jesus, eu quero ir para casa com minha família, como está a Débora aqui também. Olha, no se eu chat. encontrasse com Eu Deus quero ir morar hoje, com o senhor. claro que é isso, gente. Claro que é isso. Olha, se Deus me encontrasse hoje e perguntasse quem você quer, tá na Oi. ponta Eu da quero ir língua. para o céu. Eu quero ir morar onde está Elias. Eu quero ir morar onde Sim. está Moisés. Eu quero ir morar onde está Enoque. Ô, Olha, pastor, se eu não Deus. entendi a pergunta. Eu pensei que tivesse assim, você não tivesse falado com ele. Eu entendi que ele fizesse o pedido sem ter conversado com você. Olha, faça um pedido aí, Estelle. Não Não, ter conversado com ele. Mas assim, já conversando com ele, eu ia dizer o quê? Não sei. Eu acho que tirar da situação que a gente vive, deste mundo, eu seria prepotente, porque tem muita gente que ainda tem que ser salvo. Se Não sei você nem o que eu estivesse no pediria lugar para dele, ele. eu qual é sei o muito pedido bem. que você faria para ele? Eu daria as mãos a Anne e ao meu filho Isaac, e dizer, Senhor, a gente está pronto, leva a gente para morar num mundo livre do pecado. Eu não tenho dúvida de que se eu encontrasse com ele, ele abrisse essa janela para mim. Porque, irmãos, Eu pediria. alguém começou e cortou aí. Ô, Ivone, pode abrir seu áudio. Oi, desculpa, pastor. Eu também pediria salvação eterna para mim, para os meus filhos, Claro, para minha família. Como mãe, o que a gente mais quer é que os nossos filhos estejam andando no caminho do Senhor, né? sim, sim. O céu não vai ter graça se eles não estiverem lá, né? Eu abriria a Bíblia aqui, ó, em Gênesis 5 e diria, meu amigo, eu quero ir como Enoque foi, para onde Enoque está. Ah, eu, eu não ficaria um segundo mais nesse planeta. Eu quero ver Enoque, eu quero conversar com ele, eu quero ver. Um dos grandes pedidos que eu tenho feito a Deus é que ele volte logo para meu filho não ter que crescer nesse mundo de pecado, sabe? Esse é um pedido que eu tenho feito a ele. Mas a Bíblia fala de que Deus deseja nos ouvir os pedidos, né? Tiago, o irmão de Jesus, por exemplo, né, ele disse: Olha, se alguém precisa de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, né? Eu gosto desse texto que diz assim: que a todos dá, de que maneira? Liberalmente, né? Então, Deus deseja nos dar sabedoria, né? Agora, Deus deseja nos dar o pão de cada dia. Aliás, a oração de Cristo, né? O Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Deus deseja nos dar livramentos, proteção, salvação, graça. Mas, se a gente parar para pensar um pouco, por exemplo, no Antigo Testamento, se eu perguntar para vocês assim, falem para mim de um grande pedido do Antigo Testamento. Eu acho que alguns de vocês se lembrariam de dois amigos muito queridos, né? Dois amigos muito especiais. Dois profetas de Deus. Quem lembra aí de dois profetas que eram dois amigos muito ligados um ao outro? Quem lembra aí? Elias e Eliseu Eliseu. e Elias. Elias e Eliseu.
Exatamente, né? Olha, que história linda nós temos ali, nas narrativas de Elias e Eliseu. E que pedido, irmãos, que pedido maravilhoso Eliseu fez, né? Porção dobrada do espírito de Elias, né? E que grande homem foi Eliseu ao receber sobre ele o Espírito Santo. Agora, certa ocasião, Jesus disse que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais dará o Senhor para nós o quê? Ou quem? O Espírito Santo, né? Então, se tem uma petição que todos nós devemos apresentar ao Senhor constantemente, diariamente, é essa: pedir a presença do Espírito Santo em nossa jornada, em nossa vida, em nosso lar, em nossa casa, né? Por favor, aqui vai uma dica: quando orar pelo Espírito Santo, não esqueça que ele é uma pessoa. Não esqueça que ele é uma pessoa, é um ser divino, né? Porque alguns pensam no Espírito como um vento, um fogo, sei lá o quê, né? Mas é um ser divino, pessoal, né? Que deseja habitar no crente e andar e conduzir o cristão. E nós que vivemos no tempo do fim, meus amigos, nós, mais do que qualquer outra geração, necessitamos da companhia e da habitação do Espírito Santo em nossa vida, né? E jamais deveríamos cessar de pedir sobre ele, né? Porque o Espírito Santo é uma necessidade de todo o pecador arrependido que se encontrou com Deus e deseja santificar sua vida. A presença do Espírito Santo em nossa vida garante o sucesso do processo da santificação. E todo aquele que deseja ver o Senhor precisa ter sua vida santificada, e esse processo está diretamente ligado ao Espírito Santo, né? E eu gostei muito aqui. Você tem um material contigo aí? Eu acho que é na página. Deixa eu ver qual é a página aqui que eu quero destacar. Página. Olha, eu acho que não tem aqui página 171, 171, se você conseguir abrir aí. Na página 171, tem o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto. Lá no final do capítulo, do parágrafo quarto, diz assim: o Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono, né? Aqui falando ao Espírito Santo. Eu quero ouvir vocês também aqui nesse ponto. Por que que Deus quer que a gente insista, ou persista, ou o importune quanto à presença do Espírito Santo em nossa vida? Por favor, queria agora ouvir vocês. Por que você acha que Ellen White falou sobre isso? Eu acredito que somente através da presença do Espírito Santo a gente pode alcançar a salvação, pode ser tocado e transformado por Deus. Sem Ele, a gente não pode fazer nada. Ok, porque precisamos dele, não é isso? Que mais? Que mais? Pô, gostei. Obrigado. Quem Porque mais? porque ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Ah, que bonito. Quem falou agora? Joelma. Ah, muito obrigado, Joelma. Boa, bom item, viu? Porque ele deseja ter uma relação íntima. Que legal. A, Que mais? Dé- Que a mais? Débora colocou no chat porque a necessidade é constante. Ah, parabéns, Débora. Você merece um presente, viu? Pastor, porque lá em João 15, Jesus diz: permanecer em mim, assim como a videira, né? Não pode frutificar se não permanecer na videira. Então, para permanecer em Cristo, nós precisamos todos os dias batismo diário do Espírito Santo. E esse é o nosso grande desafio, né? Permanecer conectado à videira, né? Esse é o desafio grande nosso, né? Uau! O meu telefone, só um minutinho, o telefone falou sozinho aqui. Bom, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Pegue sua Bíblia.
Venha comigo para o Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Eu quero ler uma frase desse verso. João 16, 13. João 16, 13. A primeira parte do verso. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Olha, ah, eu gosto muito desse texto, porque se tem uma coisa que nós humanos pecadores precisamos é sermos guiados. O homem, com sua natureza pecaminosa, rapidamente perde o rumo de sua vida. Concordam comigo? O homem com natureza pecaminosa rapidamente estraga os propósitos de Deus. Nós somos especialistas em atrapalhar os planos de Deus. Deus tem planos para cada um de nós e precisamos ser guiados. Essa é a primeira coisa que eu acho fantástica na obra do Espírito Santo: guiar-nos. Nós precisamos ser guiados. Só que nossa natureza pecaminosa diz que somos livres, né? Somos independentes, podemos fazer o que quisermos, que vai dar tudo certo e nos entregarmos aos prazeres, à loucura desse mundo. É grande mentira. Nós precisamos ser guiados. Agora, o Espírito nos guia, mas ele vai além, porque ele nos guia em toda a verdade. Nós precisamos da verdade bíblica. Nós precisamos da verdade sobre Deus, o real conhecimento da pessoa de Deus. E é o Espírito Santo que vai fazer isso em cada um de nós. Então, precisamos sim clamar por Ele diariamente, para que a cada dia Ele nos conduza. Não basta o Espírito Santo ter nos conduzido ontem. Não basta o Espírito Santo ter nos guiado ontem, né? Nós precisamos dele amanhã e depois de amanhã e sempre, sempre sermos guiados sempre. E eu achei belíssimo aqui no material do livro esses exemplos de igrejas que oram, né? E eu lendo aqui esses exemplos, eu me convenci de que esse é um ministério que nós precisamos, por exemplo, eh, reavivar na Igreja do Farol, na igreja que pastoreio, porque quanta coisa maravilhosa o Espírito Santo faz na igreja que ora, né? Eu queria ouvir agora vocês, pelo menos uma ou duas pessoas no máximo, porque o tempo está avançando. Quem poderia compartilhar em pequenas palavras uma bênção que recebeu ao dedicar tempo para a oração? Pode ser de intercessão, por exemplo. Quem pode compartilhar com a gente? Olha, pastor, eu orei tantos dias, a igreja orou tantos dias, e como fruto disso, Deus me abençoou dessa maneira. Quem pode compartilhar em poucas palavras para a gente nessa noite? Pastor, posso falar rapidinho? Claro. Então, pastor, olha só, eu criei meu filho na igreja e mesmo eu fora, eu sempre eduquei ele na religião adventista, né? E coloquei ele também na escola adventista, etc. Quando ele chegou na fase dos seus 20 anos, 18 para 19 anos, ele saiu da igreja. E aquilo trouxe um sofrimento imenso para minha vida. E eu clamei na janela do meu quarto, ela é direcionada para o lado de onde nasce o sol. E quando dava de noite, eu clamei por ele 21 dias, sem cessar, de madrugada. Quando terminou os 21 dias, meu filho voltou para os braços do pai. Amém. Olha, essa bênção aí não tem dinheiro no mundo que pague, concorda? Não, pastor, isso aqui não. E eu trouxe muito sofrimento para mim, muito. Eu não tinha o que fazer, porque era um homem, não tinha como trazer de volta. Mas o poder de Deus comoveu o coração dele e ele está até hoje. Amém, amém. Parabéns, irmã Marisa. Louvado seja o Senhor Tem por mais sua um dádiva, testemunho né? aqui de uma bênção recebida. Por favor, Ivan.
A Débora colocou aqui no chat, né, que o seu pai foi curado de câncer, né? Muita oração pela cura física e Deus ouviu o clamor. E o Amém. seu? O nome dele? Seu Tarciso. Tarciso. O pai da Olá, Débora, seu Tarciso, recebeu ele essa deve, bênção, fruto de muita oração de sua filha e dos amigos. ele deve ser muito bonito. Todo Tarcísio é. Gente, agora eu quero convidar você para a página 176. Tem um texto da senhora White que eu quero ler com vocês com atenção. Página 176. Tem um texto aqui muito belo que eu quero ler com vocês. É lá no último parágrafo da página. Antes do encerramento, pastor, eu posso só ler os comentários que estão no chat aqui, viu? Do senhor. Claro. Você pode ir interrompendo, viu? Que você está acompanhando aí, né? Para ir casando, tá, Ivan? Fica à vontade, viu? Então, é logo da iPhone, né? Vou ler aqui, ó. A Ivone, logo no começo, ela pediu oração por seu vizinho, seu Josué, que é um idoso, 83 anos, cardíaco, câncer nos ossos, esteve internado semana passada, e aí ela, relatando, pediu oração em favor por ele, certo? E também por Josué, o nome dele é Josué Marques, que Deus tenha misericórdia e lhe converta, né? Ele se converta de todo o coração. Aí vem mais um aqui, ó. A Milena colocou a respeito de Jesus, né, da importância, só a importância, né? Porque apenas através do Espírito Santo podemos ser recriados à sua imagem para estarmos aptos de volta ao Éden. Aí tem Quem mais nos um parou? comentário, foi a Milena. E a Ivone colocou o seu testemunho. Pastor, meu testemunho é esse. Tenho temperamento colérico e sanguíneo e só consigo ter sucesso na vida cristã quando dedico tempo à oração e comunhão com Deus. Todos os dias preciso dedicar tempo para estar sós com Jesus, para que Ele me conceda o Espírito Santo e controle o seu temperamento, ok? Rosivaldo aqui pediu oração por sua família, em especial por sua esposa, pela Adriana, e Delma aí mandou um abraço para todos, uma boa noite para todos. Ô, Ok. irmã Ivone, a gente se parece, viu, minha irmã Ivone? E A se gente já se usa para o seu parece. vizinho Antônio. Pronto, fiz um resumão aqui. Mas Ok, pode vir, se vai chegando comentário aí, Ivan, você pode ficar à vontade para ir flutuando, tá bom? tudo Entre a bem. gente aqui. Página 176, tem um texto da senhora White, que eu marquei aqui algumas frases desse parágrafo. 176, lá no último parágrafo, diz assim: somos incentivados a orar pelo sucesso, com a garantia divina de que nossas orações serão ouvidas e atendidas. Se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A promessa é feita sob a condição de que as orações unidas da igreja sejam apresentadas e, em resposta a essas orações, se poderá esperar um poder maior do que aquele que vem como resposta à oração particular. O poder concedido será proporcional à unidade dos membros e seu amor a Deus e de uns para com os outros. Em dado momento aqui do estudo, o livro transita para um aspecto muito importante da oração, né? Que é a oração coletiva. E às vezes eu acho que nós adventistas não investimos tanto nesse aspecto da oração, né? Que é a oração coletiva, né? A oração juntos, né? Nossas igrejas, pensa comigo, elas passam mais dias abertas ou fechadas? Essa resposta é fácil, né? Ah, Essa é a minha tristeza, pastor. Você vai, não passa por uma igreja católica, está aberto. Já cansei de entrar lá e pedir assim: eu posso entrar aqui só para conversar aqui com Deus? Aí eu entro, fico num cantinho lá e eles me deixam entrar, porque a nossa igreja não fica aberta. Isso é muito triste para a gente. eu Eu também já não pedi. resisto. Quando eu estou andando pela cidade que vejo um templo católico, eu vou também para o cantinho ali e faço uma oração. Eu acho bonito aquele silêncio, né? Mas veja, o livro fala sobre isso, né, irmã Célia? Sobre esse poder da oração coletiva, né?
E me chamou a atenção aqui como termina o parágrafo, né? De que a oração ela é concedida, mas é proporcional, primeiro, à unidade dos membros, seu amor a Deus e para uns para com os outros. Quer dizer, a oração também é uma bênção coletiva, no sentido também de que ela trabalha para a unidade da igreja. E aqui tem um ponto importante. Uma igreja batizada com o Espírito Santo, pessoas batizadas com o Espírito Santo, terão harmonia entre si. Então, e aqui eu acho que é um aspecto pelo qual devemos orar, pela unidade da igreja, né? Pela harmonia da igreja. Então, você imagina, a nossa igreja está em 212 países. Já pensou nisso? Como é que mantém esse povo em harmonia, em unidade, né? Na sua igreja aí, em Maringá, em Aracaju, onde você está, são pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com reações, com estilos diferentes, né? Mas se estivermos investindo tempo na oração, na intercessão uns pelos com os outros, com certeza a atuação do Espírito também trará a harmonia para o meio da É igreja, né? verdade, o pastor, eu fico olhando assim, a unidade que havia com os apóstolos. Eu imagino que eles andavam a pé. E às vezes eu imagino que Pedro ia, Paulo ia, isso era coisa do Espírito Santo. Olha, eu estou sentindo que Pedro está precisando de mim, ou Paulo está precisando, ou um outro. E eles iam de uma casa a outra, porque às vezes eu fico bem assim, digo, Rosana, aí eu ligo para Rosana e digo, Rosana, ora comigo, eu estou precisando orar. Ou ligo para uma amiga lá na Bahia, ora comigo. Ou alguém liga de lá para mim e diz assim, Célia, ora comigo agora. E a gente ora, entendeu? Isso aí é isso que o senhor está falando, a coletividade é maravilhoso. Nossa, muito bom mesmo. Há poder na oração coletiva, eu creio nisso. Quem percebeu que o autor fala de vez em quando sobre pequenos grupos? Quem percebeu? Que de vez em quando pequenos grupos, acho que E ele fala, né, pastor, que a igreja lá na Coreia, acho que é na Coreia, que tem não sei quantos mil membros lá e que agradece por ali dentro dos pequenos grupos, por isso que tem essa quantidade. E que a igreja é aberta a noite inteira, tem grupos orando lá, pessoas orando. legal, não foi aquilo? Eu achei muito bonito. Eu acho que é Também na achei o Coreia, máximo. ou é na China, né? Ou é lá de Eu lá, acho que né? é, eu acho que é Coreia. Eu achei aquilo impressionante, né? Então, veja, irmãos, a questão dos pequenos grupos tem algo muito positivo. Tem vários fatores positivos, mas um deles é estarmos na casa uns dos outros, né? Quando a gente visita o outro, para ouvir uns aos outros, isso ajuda na unidade, né? E onde há unidade, onde há oração, onde há carinho uns para com os outros, com certeza haverá também a presença do Espírito Santo, né? Então, onde você estiver, trabalhe para que as igrejas estejam reunidas nos lares, né? Igrejas orando nos lares receberão grandes bênçãos, tá certo? Bem, agora eu estou na última página já, olha, na página 180. Acharam aí? Eu quero ler uma pergunta que está aqui na página 180. Tem um parágrafo aí. Olha, a irmã Ivone compartilhou ali o nome de seus filhos, Tiago e Beatriz. Vamos orar pelo Tiago e pela Beatriz. Olha aqui. Por que não nos congregarmos sistematicamente com os membros da igreja e decidir juntos continuar pedindo a Deus com fé que mude a situação e envie o Espírito Santo até que isso aconteça na realidade? Se uns poucos começarem, Deus aparecerá junto à sua porta e mudará seu mundo. Amém? Amém, né? Eu vou trabalhar
Eu estou viajando, eu estou indo agora ficar 30 dias em viagem, mas Rosana e Ivan me cobram, a gente precisa aplicar esse parágrafo em nossa igreja, desenvolvermos ambientes de oração, correntes de oração, horários de oração. É através do poder do Espírito, irmãos, que as igrejas serão reavivadas e muitas pessoas serão salvas. A revolução do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja ainda habitar no povo de Deus, né? E agora eu quero fazer uma última pergunta. A pergunta é a seguinte: eu quero ouvir vocês agora, tá? Duas ou três pessoas no máximo por causa do tempo. O que devemos fazer para buscar a Deus juntos, a fim de ver o derramamento do Espírito em nossa vida? Amém. Vamos lá. Eu quero três ideias, três vozes. O que devemos fazer para buscar a Deus juntos, a fim de ver o derramamento do Espírito Santo? Quem pode compartilhar ideias Primeiro, aqui? Três? Opa, Ivan. primeiro é o que nós estamos fazendo agora, né? Estudando a respeito do Espírito. Esse projeto, esse grupo de estudo, pastor, já estamos no terceiro ano. E esse é o propósito, de encontros de oração. Nós nos encontramos às madrugadas, era terça e sexta-feira, às 15 para as 5, e nós alteramos, colocamos a terça-noite, e a sexta a gente continua, né? É 5 da manhã. Então, é estímulo a reuniões de oração, ainda aqui online, mas é um projeto que a gente vem tocando aí e sem desanimar, né? Sempre com essa perseverança. Você falou já de dois agora. Você falou do estudar e de ter encontros, né? Então já temos É. aqui ó, duas boas ideias, excelentes ideias. E parabéns, Ivan, Rosana e todos por esse projeto. É bênção. A gente, às vezes, perde tempo com tanta bobagem, né? Então, para mim, por exemplo, como pastor, saber que vocês estão aqui todas as terças-feiras é uma bênção. É uma bênção, né? Alguém, al- alguém abriu o microfone aí. Pronto, já Então, olha foi. aí. Estudar e ter ambientes de oração. Ok. Quem pode compartilhar Evangelizar. mais uma ideia? Eu estou no Pastor, trabalho, pastor, mas Esse evangelizar. pastor, eu já aprendi, Ó, é a acho que foi irmã Ivone. Ivone. Pronto, Ivone, vamos ouvir a Ivone. Ô, Ivan, já pastor, aprendi que o pastor é a irmã Ivone. Fernando Assis, aqui no Giovanna, nós temos um grupo de mães que oram os filhos. O nome do grupo é Mães Juízes, Filhos em Lé. E nós vamos todas as quartas-feiras, antes de começar o culto, a gente se une para os filhos. Então, essa é uma ideia boa, veja. Às vezes, por exemplo, igrejas grandes, né? A gente não consegue reunir. Perdão. Igrejas grandes é difícil reunir todo mundo, né? Mas se a gente dividir em blocos, fica mais fácil, né? Mães que oram, é um grupo, né? De repente, jovens que oram, diáconos que oram. Então, quando você se separa em grupos, isso é muito válido, porque você acaba alcançando grupos específicos, né? Parabéns, irmã Ivone. Parabéns. Mães que Eu, oram, que bom. eu participo todos os dias às 5 da manhã, mas não é dessa igreja. É a igreja de Brasília, mas já tem muitas pessoas que participam. Eu participo há uns 3, 4. É desde a pandemia que eu participo desse grupo. Sala 57, já ouviu falar? Já ouvi falar, sim. Não. Já ouvi falar. Bem famosa esse grupo, né? É, Parabéns, irmã Maria. Sabe um grupo que eu estou criando, mas eu sim, ainda não coloquei vocês lá, não, e não vou colocar por enquanto. Estou criando ainda. Ah, sim. eu tenho pensado muito na questão de namoro, noivado e casamento dos jovens. Hum, Então, eu conversei com alguns amigos de lugares que eu pastoreei e estou criando um grupo específico para orarmos por aqueles que têm filhos nessa idade de namoro, noivado e casamento, entende? hum. Oração específica. Que Deus coloque na vida dos nossos filhos
homens e mulheres segundo o coração dele. O que vocês acham? É um bom. Maravilha, maravilha. Apoiado, apoiado. Depois eu vou Apoiado. divulgar para vocês aqui. A ideia é criar um grupo de WhatsApp. Ninguém vai escrever nada lá, só eu vou escrever. E eu vou colocar lá o nome dos filhos. Então, todo mundo vai abrir lá, o grupo está lá, o nome dos filhos, a gente orar especificamente por essa questão. Eu me preocupo muito com os jovens, né? Namoro deles, o noivado, casamento com quem não é adventista, isso me preocupa muito. E tenho visto alguns pais muito preocupados com isso, né? Acho que é uma Ô, boa. pastor, o Por senhor favor. sabe, o senhor falando, e eu me lembrando aqui de uma coisa. Eu não sei se tem que mudar ou não, mas eu gostaria, eu sinto um desejo muito grande. Por exemplo, a gente na igreja, dia de sábado, a gente só ora aquele momento ali, um momento assim muito artificial, uma oração muito artificial, assim, tão rápida. O meu desejo é que a igreja nossa igreja adventista, no sábado, tivesse um momento assim, uns 30 minutos para todo mundo estar ali orando, 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 pedindo pelo Espírito Santo, assim, de uma forma intensa. E porque eu acho a oração muito artificial, muito. Papai do céu, abençoe esse culto. Taran, taran, taran. Não, que tivesse um momento que a gente abrisse o nosso coração ao Senhor e que o Espírito Santo usasse. Porque se você vai num culto evangélico da Igreja Batista, Assembleia de Deus, eles clamam tanto pelo Espírito Santo e falam naquelas línguas, e a gente sabe que aquilo é artificial. Eles até tentam, mas não é. Eu já participei e vejo, eu digo, meu Deus, está faltando. Agora, nós que conhecemos a verdade, a gente tem que ter. Eu acredito assim que no final dos tempos, a gente vai ter esse momento muito grande dentro da igreja, pelo menos até onde a gente tiver essa igreja, entendeu? Que a É, gente sabe que vai ter uma perseguição. eu acho, nós somos tímidos. Os adventistas são muito tímidos para Muito, algumas muito. coisas Eu que concordo não com você. deveriam ser. Às vezes, porque não é, a gente não é tímido. E para que não deveria, A somos, né? Milena abriu o áudio, acho que ela quer falar. Milena, é daqui? Eu sei É daqui não, É, é? rapidinho, só aham. para ele É a minha amiga perguntou aqui dela. Milena. Isso do Farol, boa noite, gente. Eu sinto muita falta da salinha de oração, porque quando a gente tem na igreja uma salinha de oração, as pessoas que não conseguem estar na nave e orando e tal, ela tem aquele lugarzinho recolhido para orar. Então, eu sinto falta da salinha de oração, assim, bem quieta, silenciosa. E também, quem tiver como ancião, pode fazer uma escalinha de oração, pedir pessoas para, durante o culto, irem lá e orar pelo culto. Aí você tem esse movimento de oração, né? Então, eu sinto falta dessa salinha de oração. Ô, Milena, mas isso é fácil de resolver, hein, Milena? Sim, Ah, pastor, vamos sim, resolver. sim. Tu vai fazer o seguinte: assim que eu Sim. chegar de viagem, tu vai me aperrear com isso, ó. Aí Não, eu isso tiro, é, tá certo, tá pode me joia. aperrear, isso aí é fácil, né? Tá gravando, Tá, Ivan? Olha, tá gravado aí, Tá tudo, viu? tudo gravado aí, tá tudo. sim, tá joia. Deus Bem, abençoe. irmãos, veja, claro que será bênção orarmos de forma coletiva, né? Mas eu quero também estimular você a orar em seu quarto, né? Você e Deus. Eu confesso a vocês que eu prefiro orar sozinho. Às vezes até a Anne reclama comigo, ora mais comigo, eu digo, vamos orar. Mas mesmo quando eu oro com ela, eu tendo depois a dar uma fugida, né? Ficar sozinho com Deus ali, é, falando com Ele. é, e vamos investir tempo nesse encontro pessoal com o Salvador. Vamos investir tempo diário nesse encontro pessoal com o Espírito Santo, com o Deus Pai, tá? De forma que o Espírito Santo nos reconheça como parte do seu reino, de forma que o Espírito Santo nos reconheça como parte da posse dele, né? Que eu e você sejamos pessoas possuídas pelo Espírito Santo, de propriedade do Espírito Santo, e que ele nos conduza em toda a verdade, e que o Espírito Santo nunca desista dos nossos entes queridos que estão afastados, né? E que na colheita final, todos eles, em resposta à nossa intercessão, sejam trazidos de volta pelo Espírito Santo para receberem de Jesus também a vida eterna.
Foi um prazer estar com você. Já foi embora 1 hora, olha como é gostoso, né? Que a bênção do Senhor esteja com cada um de vocês, tá bom? Amém. Seu Ivan e Obrigada, Rosana, pastor. Deus seja louvado. Foi uma bênção. E o senhor pode encerrar agora com a oração. Show. Faz uma oração final e no final a gente registra o nosso encontro, tirando um print aqui da tela para compartilhar no grupo. Aí todo mundo abre aí o vídeo, prepara aquele sorriso e Quem muito bem. puder. Quem puder, né? Quem puder, exatamente. ok. Oremos. Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, Adonai, é para ti essa oração. É para te encontrarmos. É para te conhecermos melhor que estamos aqui conectados. E queremos te agradecer, Eterno, porque o Senhor nos deu a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Talvez não tenhamos todo o entendimento sobre ele, mas o que sabemos é suficiente para reconhecermos a necessidade da presença dele em nossa vida e em nosso lar. Por favor, Deus, Espírito Santo, esteja em cada um de nós, habita em mim, Senhor. Habita em cada amigo conectado aqui. Habita naqueles que vão ouvir essa gravação. Habita em nossos lares, em nossos filhos. Se há filhos nossos distantes dos teus caminhos, ó Espírito Santo, nunca desista deles. Trabalha diariamente, Espírito Santo, na salvação deles. Por favor, olha para cada pessoa conectada aqui e guia-nos, Espírito Santo, guia-nos em todo o caminho de verdade. Por favor, Espírito Santo, prepara-nos para a volta de Jesus. E um dia queremos, de mãos dadas com o Senhor, entrar pelos portões da eternidade. Tenha paciência com a gente, Santo Espírito. Molda o nosso caráter. Santifica-nos. Faz de cada um de nós, a cada dia, mais e mais semelhante a Jesus. Ponha em nós a mente de Cristo e a inimizade para com o pecado. Transforma-nos, transforma-nos. É a nossa prece, em nome de Jesus, o Messias. Amém. 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 Uma vez, obrigada, pastor. Deus abençoe. Abençoe a sua família, seu ministério. E faça uma excelente viagem. Vou pausar Semana aqui. que vem vamos estar com a nossa irmã Jadna, com o tema Chuva Serôdia. Vou fechar aqui.